Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Amém? Vamos dar início à nossa videoaula 7 do Seminário Teológico Palavra de Vida. Faremos uma breve reunião lá na videoaula 5, lembrando que essa matéria está na descrição do vídeo. Lá na videoaula 5 nós falamos sobre Jesus Cristo e sua natureza divina. Mencionamos alguns milagres de Jesus, a cura de um paralítico em Cafarnaum, a cura do endemoniado Gerazeno, lá em Gadara, a ressurreição da filha de Jairo, Jesus acalma uma tempestade, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, João envia mensageiros a Jesus e ele fala, os cegos vêm, os leprosos são curados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E nós fizemos outras referências a outros milagres de Jesus também, a multiplicação, as duas multiplicações dos pães, E dentre outros, a ressurreição da filha de Jairo, de Lázaro, do filho da viúva de Naim, que Jesus acalmou uma tempestade, e várias referências demonstrando o poder do Senhor Jesus, ao fazer aqueles milagres, demonstrando a sua natureza divina. Conforme temos visto a natureza divina, Jesus tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Quando Jesus estava com fome, com sede, era a natureza humana se manifestando. Quando Jesus curava um leproso, quando ele ressuscitava um morto, era a natureza divina se manifestando. E essa união hipostática, a presença das duas naturezas em Jesus, e uma não interferia na outra. Na última aula nós falamos sobre os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João foram discípulos de Jesus, Marcos e Lucas foram homens apostólicos, viveram na época dos apóstolos. Marcos era amigo de Pedro e Lucas era muito próximo a Paulo. Paulo chamava de um médico amado. Mateus apresenta Jesus como rei, escreveu para os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo, escreveu para os romanos, os dominadores. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, escreveu para os gregos que eram antropocêntricos, valorizavam o homem. Devemos lembrar também que Lucas era grego. João apresenta Jesus como filho de Deus. Escreveu para o mundo, é uma epístola considerada universal. Escreveu para todas as pessoas. Falamos que os judeus convertidos são o Israel espiritual de Deus. Não é a igreja que é o Israel espiritual de Deus, e sim os judeus convertidos. Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Fizemos essa consideração. Os convertidos em Jesus, os judeus convertidos e os gentios convertidos formam a igreja do Senhor. Então Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Nós somos o rebanho do Senhor. Rebanho de Deus sois vós, e Jesus é o sumo pastor das nossas almas. Na aula de hoje nós veremos, na videoaula 7, veremos alguns nomes atribuídos a Jesus, nomes divinos. O primeiro nome é Deus. E há várias referências, mas eu elegi apenas uma. Dentre as várias que foram propostas, eu elegi apenas uma para registrar no estudo. No item 1 aqui, item 7.1, Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus, nesse versículo, João diz claramente que o verbo divino era Deus, desde o princípio. O apóstolo afirma a respeito da divindade de Jesus, da deidade de Jesus. Em vários momentos no Evangelho e nos outros Evangelhos há uma referência a Jesus como Deus, e nós veremos aqui no decorrer do estudo. No item 7.2, Filho de Deus. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus capítulo 8, versículo 29.
O termo Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que revela o Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. Estava com Deus desde o princípio. É Deus e é o agente da criação. É o autor da criação, pois todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 está escrito que nos diz, que Deus nos falou muitas vezes e de muitas maneiras aos patriarcas, por meio dos profetas, mas nos últimos dias Deus nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Verbo se fez carne e revelou a glória do Pai. Ele veio de cima, enviado ao mundo por Deus, retornou a Deus. No versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a revelação de Deus para nós. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diante da revelação de quem é Jesus Cristo, de acordo com os evangelhos, devemos tomar a mesma atitude de Tomé, que em adoração lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Item 3, Alfa e Ômega, também é outro título, outro nome que se refere a Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Explicação do termo Alfa e Ômega. A letra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e a letra Ômega é a última letra. Assim sendo, o termo ômega possui o significado de fim, quando utilizado associado à primeira letra do alfabeto grego, alfa. O significado da expressão alfa e ômega significa princípio e fim. Eu posso estar enganado, mas eu entendo essa expressão alfa e ômega como uma expressão idiomática do grego, né? Alfa e ômega, os dois relacionados, significa o ômega representa o fim e o alfa representa o início. É como se fosse o nosso alfabeto, o A e o Z. Eu sou o A e o Z. O A é o início e o Z é o fim. É uma expressão idiomática, né? É uma expressão idiomática, é uma expressão que muitas vezes ela ao pé da letra, ela não tem sentido em outro idioma, mas você precisa explicar o que quer dizer. Por exemplo, você fala assim: mesmo que chova canivete, eu vou sair. Não chove canivete, né? Mas é uma força de expressão. Você está dizendo que qualquer coisa que aconteça, você vai sair. O pai vira para o filho: pode tirar o cavalinho da chuva, né? Se o estrangeiro vai traduzir, ele não vai entender. Mas ele precisa explicar essa expressão idiomática. Pode tirar o cavalinho da chuva, significa pode desistir dessa ideia. Você não vai sair, você não vai ganhar, você não vai fazer, né? Pode tirar o cavalinho da chuva. Então, o estrangeiro traduz ao pé da letra, ele não vai entender. Se uma expressão idiomática, a gente tem um entendimento dessa expressão. Um estrangeiro, ele vai ter que explicar para ele o que a gente está querendo dizer. E aqui é a mesma coisa, o alfa e o ômega. A gente talvez não tivesse esse entendimento, mas agora a gente tem, que significa o início e o fim. Item 4, o santo. Atos capítulo 3, versículo 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. O termo santo é utilizado no Salmo 16, versículo 10. O texto bíblico diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Salmo 16 é um salmo messiânico, ou seja, faz referência ao Messias. E por causa disso, uma das interpretações é de que o termo santo se refira ao Senhor Jesus Cristo.
Analisando Atos capítulo 3, versículo 14, que diz: Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, podemos considerar os termos santo e justo. Santo, o possessivo teu, o teu santo, transmite a ideia de que esse santo é considerado como um especial para Deus, que ele pertence especialmente a Deus. Alguém que ocupa um lugar privilegiado, de destaque. É o Santo de Deus, um termo aplicado ao Senhor Jesus Cristo. A palavra justo aqui denota inocente, ou alguém que estava livre de crime. Então aqui mais um termo que se refere ao Senhor Jesus, que é santo. Nós já vimos os termos Deus, Filho de Deus, Alfa e Ômega, Santo. E agora nós veremos Isaías 9,6, maravilhoso conselheiro, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Em Isaías 9,6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, esse nome mostra que Jesus é mestre infalível. Ele nos ensina em que devemos acreditar e nos ensina a viver fazendo a vontade do Pai. Jesus nunca erra. Em Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 3 está escrito: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha que lindo! Jesus é o mistério de Deus. Jesus Cristo é o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Deus forte. Esse termo é uma das mais robustas referências a respeito da divindade de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Assim como no Antigo Testamento e no Novo Testamento o termo Deus também é aplicado a Jesus Cristo, como na confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, que nós vimos agora há pouco. Paulo usou este termo em Tito, capítulo 2, versículo 13. O texto bíblico diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. João também usou esse termo em sua primeira epístola. João primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. O texto bíblico diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Outro título, né? outro nome, Pai da eternidade, ou Pai eterno. O Verbo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi o Criador do tempo, do espaço e da matéria. Ele foi o Criador de todas as coisas. Em João capítulo 1, versículo 3 está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, Paulo nos ensina a respeito de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Outro termo, príncipe da paz, indicando que ele é o primeiro líder que vai trazer a verdadeira paz para o mundo.
Ele é o grande pacificador, Mateus capítulo 5, 9, que fez a paz pelo sangue da sua cruz, Colossenses capítulo 1, versículo 20. No item 6, 7.6, o Senhor da Glória, referência bíblica 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. O Senhor da Glória é uma expressão. Essa expressão, o Senhor da Glória, é um hebraísmo e significa o glorioso Senhor ou o Messias. Expressões como essa, em que um substantivo desempenha o cargo de um adjetivo, de uma qualidade, são comuns na língua hebraica. Quando Isaías falou da vinda de Jesus Cristo, profetizou que nele seria revelada a glória de Deus para toda a raça humana, para que toda a raça humana visse. Tanto João como o escritor aos Hebreus testificam que Jesus Cristo cumpriu essa profecia. A glória de Cristo era a mesma glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo. A glória do seu ministério ultrapassou em muito a glória do ministério do Antigo Testamento. Paulo chama Jesus o Senhor da Glória. E Tiago chama nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Repetidas vezes no Novo Testamento refere-se ao vínculo entre Jesus Cristo e a glória de Deus. Seus milagres revelavam a glória de Deus. Cristo transfigurou-se em meio a uma nuvem luminosa, onde ele recebeu a glória. A hora de sua morte foi a hora da sua glorificação. Subiu ao céu em glória, agora está exaltado em glória, e um dia voltará sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus é o Senhor da glória. Mais um título atribuído ao Senhor Jesus. Senhor, é que hoje vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. A palavra Senhor vem do grego, é interessante essa análise. A etimologia da palavra Senhor vem do grego Kyrios. É uma palavra grega geralmente traduzida como Senhor ou Mestre. É usada na tradução da Septuaginta das Escrituras Hebraicas, cerca de 7.000 vezes. Em particular, traduzindo o nome de Deus, que é o tetragrama sagrado, e aparece no Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, cerca de 740 vezes, geralmente referindo-se a Jesus. Explicação importante. Quando os judeus traduziram o Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, eles traduziram para o grego, sendo essa obra chamada de Septuaginta. Porque diz a história que 70 ou 72 judeus são 12 tribos, 72 judeus, 6 judeus de cada tribo. É isso que diz a história, a tradição. Judeus eruditos, estudiosos no assunto, eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. O termo Kyrios foi o mais adequado para traduzir a palavra Adonai, que significa Senhor, e que substituía o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado que é impronunciável, é o nome de Deus, é o nome impronunciável, mas que se tenta pronunciar como Yahvé. Aí depois veio Javé, aí depois veio Jeová, mas o nome de Deus é impronunciável. Os judeus substituíam o tetragrama sagrado pela palavra Adonai, que no Antigo Testamento das nossas Bíblias, essa palavra Adonai, que significa Senhor, ela aparece em letra maiúscula. Onde tem um Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento da sua Bíblia, ali essa palavra Senhor está substituindo o tetragrama sagrado. E aí o tetragrama sagrado foi substituído por Adonai. Adonai, que significa Senhor. Do grego, o termo mais apropriado é Kyrios, que significa Senhor. Informação histórica importante. Podemos aqui até relembrar, né,
a história do cristianismo, a história da igreja que nós vimos no módulo 1 do nosso seminário. Comece a assistir o módulo 1 do nosso seminário, módulo 1, videoaula 1, videoaula 2 e assim em sequência. Vai salvando material, vai copiando material na descrição do vídeo e vai salvando no Word, no colar especial, e ali você salva esse material e vai compondo a sua apostila do nosso material. Nós falamos, olha o que nós já estudamos sobre isso e vamos falar novamente. O termo Senhor, na época de Jesus, o termo Senhor em grego é Kyrios. Kyrios, e significa chefe superior, mestre, e como tal era empregado às pessoas humanas, aos imperadores romanos, aos imperadores de Roma. Entretanto, eles eram considerados deuses e somente a eles era permitido aplicar esse título no sentido de divindade. Esse termo é encontrado em vários versículos bíblicos, como Atos capítulo 2, versículo 36. Aqui a referência bíblica que eu vou usar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 é a referência que nós usamos. Paulo e os cristãos usavam o termo Kyrios, Senhor, com o mesmo peso que era usado para se referir ao imperador. Era o termo que era usado para se referir ao imperador como divindade. E Paulo usava esse termo, e os cristãos usavam esse termo para se referir a Jesus Cristo. Está no grego neotestamentário. Então, Paulo e os cristãos usavam o termo Kyrios com o mesmo peso que era usado para se referir ao imperador, que era considerado uma divindade. Então os cristãos não aceitavam mais adorar a César como Senhor, porque para eles somente Jesus era o Senhor. Só que somente teria liberdade religiosa no Império Romano quem reconhecesse a divindade e o senhorio de César. O camarada reconhecia a divindade, o senhorio de César, se curvava para César, agora você pode professar sua religião. Então, vamos dizer assim, essa religião estaria autorizada, ela estaria legalizada. Mas os cristãos rejeitavam reconhecer César como Senhor. E o cristianismo começou a ser visto com maus olhos, rebeldes, né? Não adorar o imperador era uma ofensa grave, era um crime contra o Estado e a punição poderia ser a morte. Esse foi um dos motivos pelos quais o cristianismo foi hostilizado e perseguido, porque os cristãos não aceitavam adorar o imperador e não o chamavam de Kyrios, pois para eles somente havia um Kyrios, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. O camarada se convertia, não adorava mais a César, não, agora o meu Senhor é Jesus, o meu Kyrios é Jesus e não César. Então aquilo era uma rebeldia, uma ofensa contra o Estado, um crime contra o Estado, passível de morrer, de ser morto, de morte. Crime punido com a morte. Por isso que os cristãos foram perseguidos. Uma das razões foi essa, né? Outras razões nós já vimos na história do cristianismo. No módulo 1, videoaula 1, videoaula 2, videoaula 3, nós abordamos um pouco sobre a história do cristianismo. Nós abordamos sobre esse assunto no módulo 1 do nosso seminário. Inclusive, se você é novo ou nova aqui no canal, gostaria de te convidar a acompanhar o nosso seminário teológico Palavra de Vida desde o início. Na playlist, você vai lá no módulo 1 e assiste a videoaula 1. Depois você vai para a videoaula 2, videoaula 3 e assim em sequência. É importante assistir em sequência porque a aula anterior serve de subsídio para a aula seguinte. Fazemos referências nas aulas de conteúdos anteriores e assim você vai conseguir acompanhar e entender melhor as aulas.
Não assistir aleatoriamente. Vai assistir uma, vai assistir outra? Não, porque você pode ter mais dificuldade para entender o conteúdo. Então é isso que eu gostaria de encerrar a aula com esse convite para que você que é novo aqui no canal, muitas pessoas são novas aqui no canal, eu tenho que falar desde o início, assiste as aulas do módulo 1, vídeo aula 1, aí depois vai para o módulo 2, vai para o módulo 3, aí nós já estamos no módulo 4, e você vai copiando a matéria, vai salvando no Word, vai compondo a sua apostila, e aí você vai ver quanto conteúdo importante que nós estamos trabalhando. Vale a pena você iniciar desde o módulo da videoaula 1, do módulo 1, e compartilhar com os irmãos, com os amigos, os pastores, com pastoras, missionários, diáconos, diaconisas, vocês que estão aqui estão à frente do trabalho, compartilha o nosso trabalho com os irmãos da igreja. O objetivo é a gente preparar os irmãos para a obra de Deus, amém? Contribuir, o nosso objetivo é contribuir com a formação, com a preparação desses irmãos. Não retenha só para você não, compartilha com os irmãos, compartilha. Muitas vezes a pessoa não pode fazer um seminário porque ou ela não tem condições financeiras, ou ela trabalha, tem gente que trabalha em 2 empregos, tem gente que trabalha e estuda, tem gente que não tem a condição nem de fazer o curso na modalidade à distância. Tem pessoas que às vezes na cidade dela não tem um seminário. Então são diversos motivos que dificultam para que uma pessoa venha cursar um seminário. Então compartilha com essas pessoas essa proposta que nós estamos tendo, amém? A única coisa que nós não podemos fornecer para os irmãos é certificado, mas no conteúdo bastante substancial nós estamos fornecendo para a glória de Deus, porque esse é o nosso propósito, é o propósito que a gente tem de levar a palavra de Deus, amém? De contribuir para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa ser pessoas mais bem preparadas para levar a palavra de Deus. Queremos dar a nossa contribuição. Irmãos, pastores, não retenha só para você esse seminário. Incentiva os seus membros a acompanhar conosco desde o módulo 1, do vídeo 1, fazer o curso completo, salvando a matéria no Word, vai lá no colar especial, né? Copia a matéria que está na descrição, toda a matéria está sempre na descrição, uma matéria das nossas aulas, para que você tenha depois uma apostila do nosso trabalho, amém? E que o Senhor possa abençoar ricamente as nossas vidas com esse propósito. Eu creio que Deus se agrada desse propósito. Terminando a aula, vamos fazer a revisão. Nós falamos hoje sobre alguns nomes atribuídos ao Senhor Jesus Cristo. Deus, Filho de Deus, Alfa e Ômega, explicamos a respeito do valor dessa expressão, né? Que eu julgo ser uma expressão idiomática do grego. O termo santo, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o termo Deus forte, Jesus sendo chamado de Deus no Antigo Testamento. Pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor da glória, né? Glória a Deus. E o termo Senhor, Kyrios, esclarecimento, nós explicamos a respeito do termo Kyrios, que significa Senhor, está no grego neotestamentário, essa palavra, esse termo, é o Senhor, é um Senhor assim, com sentido de divindade, atribuindo uma divindade, e era aplicado ao imperador, só que agora os cristãos aplicavam também ao Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo é que era o Kyrios do cristão, e não o imperador. Então os cristãos não adoravam mais ao imperador. Isso era crime, então crime como Estado. Então isso foi uma das razões pelas quais o cristianismo ele foi hostilizado e perseguido pelo Império Romano. Meus irmãos, o tempo está acabando. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.